live aqui da nossa comunidade jugular do reservatório de dopamina. Eu me chamo Leonardo, sou líder aqui da comunidade de vocês. E hoje, para realizar essa live comigo, nós temos o nosso professor, também do módulo de corrida. Boa noite, Guto. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Léo. Boa noite, galera. Hoje o Guto, ele disponibilizou o tempo dele para sanar um pouco de vocês, né, as dúvidas que vocês tiveram no módulo de corrida, principalmente com a planilha que ele disponibilizou. Nós já passamos aqui algumas perguntas para ele vai fazer uma introdução aqui para vocês. E aí, deixando claro para quem está assistindo aqui ao vivo esse novo formato que estamos realizando, aqui abaixo nos campos dos comentários, vocês podem realizar as perguntas de vocês, podem colocar, independente do tipo de pergunta. Qualquer pergunta relacionada à corrida e às planilhas, o Guto vai dar uma introdução e se ele conseguir responder no horário que a gente combinou, ele vai responder, senão ele vai dar outro direcionamento para vocês. E assim que possível, nós vamos já passar as perguntas para o Guto. Tudo bem? Guto, seja muito bem-vindo e boa apresentação aqui. Valeu, galera. Vamos lá, acho que boa parte já vai me conhecer por essa criação das planilhas e por ter disponibilizado uma aula no qual a gente tentou explicar um pouco como que foi essa construção para somar junto com o módulo da corrida. Peço desculpa que tô com uma luz cortando meu rosto aqui, não consegui tirar, mas vai dar tudo certo. E algo que faltou um pouco na minha aula e que eu gostaria de passar para vocês antes de eu começar a responder efetivamente as dúvidas e que possa vir a surgir uma dúvida, é que a gente colocou nas planilhas segunda, quarta e sábado. Não necessariamente vocês precisam seguir segunda, quarta e sábado. Uma dica que eu vou dar para vocês é que vocês deixem um dia de repouso. Caso uma semana aperte, os compromissos apertem, você não consiga se organizar para deixar um dia de repouso entre uma corrida e outra, não tem problema. Tentar não fazer com que isso vire rotina. Até para ter um controle de carga, evitar uma sobrecarga, já que é uma planilha direcionada e normalmente para quem está começando. Então, se você tem disponibilidade para fazer na terça, na quinta e no domingo, é isso. Na terça, na sexta e no domingo, tudo bem. O certo é, pelo menos, seguir a ordem cronológica dos dias que estão ali. Então, fica essa sugestão e não deixem de assistir a aula também, que lá vocês vão conseguir sanar algumas dúvidas, tá bom? Eu vou começar respondendo uma dúvida que surgiu bastante, já está sendo encaminhada para mim aqui, e até recebi alguns questionamentos no Instagram, e sobre essa relação do que é o leve, do que é o moderado e do que é o forte. Quando a gente fala em zonas de intensidade por percepção de esforço, já está no nome que é PSE. A sigla é PSE, percepção subjetiva de esforço. Então, ela é subjetiva. O que é moderado para mim, às vezes, não vai ser moderado para o coleguinha do meu lado. O que é leve para mim, não vai ser moderado, não vai ser leve para o coleguinha do meu lado. Às vezes pode ser que o nosso leve seja muito parecido ou até mesmo igual. Mas a percepção, ela é subjetiva. Então, dentro dessa caminhada que a gente está fazendo com as planilhas, o nosso principal objetivo é que elas tivessem um fácil acesso e uma fácil modulação. Que a gente conseguisse trabalhar com elas de maneira fácil. E vocês não precisassem de grandes investimentos. Então, com um relógio que marque o tempo ou com o cronômetro do celular e a sua percepção de esforço, você consegue cumprir a planilha. Então, entender, e aí eu vou dar algumas dicas agora para tentar tirar essa dúvida do que é o leve, do que é o moderado e do que é o forte. O leve, quando você está correndo, você vai conseguir conversar. Você vai conseguir responder uma pergunta para alguém. Alguém passou por você e vai perguntar, tá correndo com você? Ou você tá correndo na esteira, passa alguém na academia e pergunta, e aí, Guto, tá tudo bem? E aí, Guto, como tá o treino? Você vai conseguir responder, sim, tá legal o treino tá muito bom. Ou vai passar por você e vai perguntar, e aí, Guto, almoçou o que hoje? Eu vou conseguir responder certinho o que eu almocei. Quando a gente entra numa intensidade moderada, a nossa respiração já vai começar a ficar um pouco mais ofegante. A gente já tem uma certa dificuldade de responder e às vezes a nossa resposta vai ser só no olhar ou balançando a cabeça, dependendo do tempo do estímulo, mas já não tem mais uma certa facilidade de conversa. E quando a gente entra no forte, nem tem como conversar. Então, tentem linkar o leve, o moderado e o forte com essa relação de fala. E às vezes, tá correndo sozinho, tá treinando sozinho, tentem isso.
tô na esteira ali, correndo, é para ser leve. Pô, mas eu tô com dúvida se tá leve. Conversa com você mesmo. Talvez, para não parecer que tá falando sozinho dentro de uma academia, mas conversa baixinho. Ou na rua, conversa baixinho. Se tiver com muita dificuldade, opa, não é leve. Então, o que eu quero passar para vocês tentarem entender, é que não vai existir uma regra. Essa percepção ela é subjetiva, tá no nome. E a gente não vai ter como linkar isso com a velocidade da esteira, linkar isso com o pace do relógio. Essa percepção, ela está subjetiva. Tá? Quando a gente for linkar com velocidade, isso vai ser em outra fase do treinamento, que aí já existe essa necessidade de ter um controle dos números, o que não é o nosso objetivo principal com essas planilhas um pouco mais básicas, certo? Mandem mais dúvidas se não ficou bem claro essa relação do leve, moderado e do forte, tá? Porque eu sei realmente que às vezes é difícil e às vezes leva tempo, tá? Eu pratico esporte de endurance há 13 anos, mais ou menos. E quando eu comecei, era exatamente assim. Eu tinha um relógio, um cronômetro, eu corria na beira-mar de Florianópolis e tinha umas plaquinhas de 200 metros. Para eu saber que eu estava num pace e tal, eu calculava, mas eu tinha que saber que eu estava correndo leve. Eu tinha que ter essa percepção do que era o leve e do que era o forte. E tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm mais dificuldade, tá? Então, tentem escutar o corpo de vocês. Pode ser que num treino vocês errem. E aí a minha sugestão é, se você fez um treino, tem lá na planilha 10 vezes 1 minuto moderado, 1 minuto leve, mas ficou com muita dificuldade de terminar a parte final, talvez o moderado estava mais para forte do que para moderado. E aí é entender isso e para o próximo controlar um pouco mais. O moderado não é para ser forte, tá bom? Tentem entender, conversem com o corpo de vocês, entendam os sinais que ele dá, que vai ficando um pouco mais fácil, tá? Ó, deixa eu ler algumas perguntas aqui. Pergunta do Henrique: quais dicas você tem para complementar a resistência mental durante a corrida, principalmente nos momentos de fadiga? Eu tenho comigo, galera, algo que eu gosto, que é os meus objetivos muito claros. Então, eu com os objetivos claros na cabeça, dificilmente algo vai me parar. Principalmente quando eu estiver cansado ou com alguma fadiga. Então, eu alinho os meus objetivos, traço eles, crio um plano para conquistar e deixo eles muito claros na minha cabeça. Assim eu consigo fortalecer um pouco mais essa parte do mental e algumas dificuldades que apareçam, elas acabam sendo diminuídas porque eu sei onde eu quero chegar. Tá bom? Pergunta do Henrique. Não, essa foi a que a gente falou agora, né? Pergunta da Josi. Sou iniciante e vou fazer o treino na esteira. Qual a velocidade seria a corrida leve e a moderada? Volto a bater nessa tecla. Essa percepção, ela é subjetiva. A gente não está falando de números agora. A gente está falando somente da percepção leve, moderada e forte para o seu corpo e para o seu momento. Tá bom? Então, eu não posso chegar para a Josi e falar, Josi, coloca 8 km por hora lá para você que vai ser leve e 10 km por hora que vai ser moderado. Para mim, 10 km por hora é leve. Ou, para mim, 13 km por hora é forte. Mas para o Kipchoge, 13 km por hora é leve. Então, a gente não pode comparar os números e tentar trazer os números agora, se o que a gente está fazendo é aprender a correr e aprender a escutar o corpo. E aí a gente não pode tentar trazer uma matemática exata para isso, porque o nosso corpo acaba não sendo uma matemática exata, certo? Então, vamos tentar aprender a escutar o corpo e evoluir nesse processo para no futuro, quem sabe, procurar uma assessoria um pouco mais especializada, procurar um treinamento mais individualizado, onde vai buscar esse funil dos números e da performance, tá? Pergunta da Karen. A diferença de desempenho no treino forte e fazer em jejum, o quanto realmente influencia? O jejum, normalmente, ele está linkado com algum tipo de estratégia. E aí isso tem que ser direcionado por um nutricionista, tá? Normalmente, o treino de jejum ele é indicado mais para os treinos leves, para priorizar um pouco mais essa oxidação da gordura e tentar deixar o corpo mais econômico, mas isso são estratégias. E aí esse alinhamento é com um profissional da área da nutrição, tá? Então essa pergunta acaba não sendo
da minha área, não sou eu que vou fazer essa resposta com certa exatidão, tá bom? Pergunta do Wagner. Os chamados treinos regenerativos são eficazes? Qual a forma de aplicá-los? São muito eficazes, então, algo que eu costumo conversar muito, e aí talvez vocês até se assustem um pouco agora, mas os quenianos, os atletas de maratona e meia maratona mais rápidos do mundo, eles treinam mais de 80% do volume deles de treino em zona 1 e 2, que são zonas leves. Então, 20% só do treino deles, eles estão fazendo força. Por quê? Primeiro, a gente consegue trazer essa economia para o nosso corpo, a gente consegue baixar bem essa frequência cardíaca e deixar o corpo preparado para os dias que efetivamente a gente vai fazer força. De nada adianta, num dia que eu tenho um treino leve, eu fazer um pouco mais forte. Então, vamos dizer, a gente está falando de uma planilha do RD de 3 dias de corrida na semana. Mas essa galera corre todo dia, ou pelo menos todo dia, e alguns dias até 2 vezes no dia. Mas quando a gente fala de um treino forte e tem um treino leve um dia antes, se a gente não faz esse treino leve, que é o regenerativo, dentro da zona e passa um pouquinho, faz um pouco mais forte, a gente perde qualidade no dia do treino forte. Era para correr lá no zona 5, mas não correu certo no dia anterior, não atinge a zona 5 no dia do treino forte. Acaba ficando na zona 4, perde um pouco a qualidade do dia forte, né? Então, a forma mais correta de aplicar o treino regenerativo, eu costumo brincar que é tu botar a roupa só para sujar. Põe a roupa só para sujar. Vai sair para correr, suja ela, dá uma suadinha nela, porque é a maneira que tu entende que tu correu leve e foi dar uma volta no shopping, saiu para correr bem levinho, olhou a paisagem, conversou, conseguiu conversar, não chegou totalmente ofegante e só vai gastar a máquina de lavar da camisa que foi usada. Pergunta do Ítalo. Olá, Guto, tudo bem? Primeiro, agradeço pelo seu tempo para tirar essas dúvidas. Eu comecei a correr em julho desse ano e estou correndo 5 km sub-25. Queria saber qual pace fazer na planilha de 10 km e como poderia espelhar a progressão para os 21 km. Vamos lá. Vou começar de trás para frente essa pergunta. A gente vai disponibilizar, a gente disponibilizou agora os 5 e o 10 km inicialmente, mas nos próximos meses a gente vai disponibilizar para a distância do 21 km também, tá bom, Ítalo? E enquanto ao pace, volto a bater na tecla, já passei um pouquinho disso para vocês, mas eu não vou estar falando com vocês sobre o pace que vocês devem correr, porque isso, às vezes, eu demoro 2, 3, 4 semanas com os meus alunos que já têm um Garmin ou que procuram esse atendimento mais especializado, porque eu preciso entender como o corpo da pessoa funciona, tá? Então, a gente vai segurar um pouco essa ideia de números e vai trabalhar mais nessa linha de percepção de esforço. E lá você vai entendendo, pô, olha só, aqui no moderado eu estou correndo no pace X. O leve tem que ser abaixo desse X. Ou acima, né? Depende de como a gente vai, depende de como a gente olha. Mas tem que ser mais devagar que esse X. E o forte tem que ser mais rápido que esse X. E aí você consegue ir mensurando e tendo essa autossuficiência, esse autoentendimento e pegando bastante dicas nas aulas da Raquel. Então, batemos nessa tecla, eu falei isso na aula, né, que as planilhas, elas são complementares às aulas da Raquel, para que vocês assistam e consigam aplicar dentro da planilha que vocês vão escolher seguir, tá? A ideia é basicamente essa, tá bom? Então, desculpa essa relação de não poder firmar os números para vocês, não é o nosso objetivo, e enquanto as planilhas de 21 km, em breve a gente vai disponibilizar para vocês. Pergunta da Angélica. É correto tomar creatina antes do treino? Eu preciso aumentar o consumo de água no dia para não ter problemas? Angélica, volto a bater na tecla de que eu posso até responder alguma coisa relacionada a isso, mas não é a minha área, então eu sempre vou preferir que essa relação com a nutrição seja direcionada a um nutricionista, e aí possivelmente no módulo de nutrição esportiva o Lincoln já deve ter explicado alguma coisa em relação a essas dúvidas, e o nosso consumo de água é sempre importante estar em dia, principalmente quando a gente está praticando bastante atividade física. Pergunta do Igor. Quem tem o Garmin e quer fazer os treinos, dá para definir o pace nas percepções de esforço? Por enquanto, a gente ainda não disponibilizou as planilhas que levam em consideração o pace. Pode ser que num futuro, sim.
E bato nessa tecla de novo com vocês de que tenta ir se entendendo o que é o leve, o que é o moderado, o que é o forte, crie essa autossuficiência e esse autoentendimento e vá olhando o relógio. Você evolui também. E pode ser que o seu leve de hoje não é o mesmo leve daqui a 3 meses. Principalmente para quem começou recentemente. Quem está no esporte já há bastante tempo, eu sou uma pessoa que o meu leve do ano passado para esse não muda. Já estou há 13 anos no esporte. Tá bem mais difícil de evoluir. Consigo ir evoluindo? Consigo. Mas é o fino. São coisas bem pequenas. Ainda bato meus RPs, consigo bater meus RPs, mas a evolução está cada vez menor. Quem está começando agora e quer tentar entender pace no relógio, linka essa percepção de esforço. Porque o seu leve de hoje não vai ser o mesmo leve daqui a 2, 3, 4 meses. Então, vá olhando isso e olhando as percepções e os sinais que seu corpo dá. E aqueles sinais que eu falei ali no início. No leve, a gente está conversando. Estou ali num pace de 5,30 conversando. E daqui a... Só que no 5 de pace, eu já não consigo mais conversar tão bem. Só que daqui a 3 meses, no 5 de pace, você está conseguindo conversar bem. Opa, mudou? Já não é mais 5,30 leve, é 5,0. E aí a gente vai evoluindo e entendendo isso. Tá bom, Igor? Pergunta do Henrique. Existem métodos de aumento do glicogênio muscular na corrida? Mais uma vez, vou deixando essa pergunta mais relacionada à parte nutricional para um nutricionista, e a gente está aqui muito mais para a retirada de dúvidas das planilhas. Tá bom, Henrique? Pergunta do Wagner. Guto, qual a sua opinião sobre a respiração utilizando boca, nariz? Respirar ritmado faz sentido na corrida? Galera, eu acho que a Raquel fala sobre isso, se não falou sobre isso no módulo, tem no podcast com o Wesley, mas na corrida, galera, o importante é botar ar para dentro. Se tiver que botar ar pela orelha, põe pela orelha. Tá bom? Não existe uma regra para respiração. Às vezes as pessoas querem dificultar a corrida e engessar a corrida. É um movimento tão natural nosso, né? Acho que a gente começa a caminhar, o próximo movimento é correr. E desde o início da nossa vida a gente corre. É algo muito natural. Então, não adianta querer criar regras e dificultar. Tá? Respiração, nossa... Principalmente, mas, pô, tem que respirar só pelo nariz. É muito difícil respirar só pelo nariz quando a gente está numa intensidade um pouco mais alta. Na verdade, eu diria que é impossível. Eu não consigo respirar só pelo nariz quando eu passo de uma intensidade moderada para cima, tá? Então, não precisem e nem tentem criar regras para esse tipo de coisa. A corrida é mais fácil do que se imagina, tá? Então, não tem nenhuma regra para a parte da respiração, tá bom, Wagner? Pergunta do João Vitor. Guto, estou começando agora a correr e ouvi dizer que o corpo é capaz de muito mais do que pensamos. Sendo assim, se eu estiver correndo e sentir muita vontade de parar, eu continuo a correr? Até onde eu posso aguentar? Bom, essa pergunta é bem legal, um pouco subjetiva e difícil de responder, porque são vários fatores que podem nos fazer parar, né? Então, eu já tive situações de desidratação em prova que está um pouco além do meu limite. E aí são sinais muito mais relacionados à saúde, certo? É levar o corpo a um extremo que não é saudável, por uma falta de atenção, por uma falta de cuidado. E ali sim, a gente tem que optar por parar, certo? Então, mas o que eu posso te falar é que o nosso corpo, ele é sim capaz de ir além do que a gente imagina para nós. A gente tem muitas vezes essa sensação de incapacidade, né, de que a gente não consegue. Pô, aquele tempo ali é muito rápido para mim, eu acho que eu não vou conseguir. A gente acaba se inferiorizando, mas essa relação, ela vai melhorando com várias viradas de chave. E o mais legal da corrida é porque essas viradas de chave, elas acontecem dentro dos treinos. Então, pô, às vezes tu tá ali fazendo um treino e você consegue fazer um ritmo durante 1 quilômetro que você não conseguia fazer por 200 metros. Isso vira uma chave para daqui a pouco tu tentar fazer aquele ritmo ali por 5 quilômetros. Certo? Então, essa relação de até onde tu pode aguentar, ela também é individual.
porque aí existem os limiares. E aí a gente vai um pouco para a área da fisiologia, que cada indivíduo tem um limiar, e aí existem os limiares das dores, né? O limiar de dor de cada indivíduo é um pouquinho maior de um para o outro. Existe essa diferença. E quem consegue levar um pouquinho mais esse sofrimento, um pouquinho mais a dor, normalmente vai levar o corpo um pouco mais longe. Mas quando a gente fala dessa vontade de parar ou continuar, se normalmente tu tá pensando ainda se tu deve continuar ou parar, normalmente você consegue continuar. Normalmente você pode levar um pouquinho mais. E aí, quando a gente tá falando disso, eu peço para que vocês escutem o corpo de vocês na hora que é fácil, na hora do treino, na hora que a gente está ali aprendendo o que é leve, moderado e forte. Porque algumas dores da vontade de parar, ela acontece no forte. Então, se você sabe muito bem essas dores, o que é o forte, você sabe se você pode continuar ou não. Você sabe que talvez possa ter acontecido algum erro em relação à nutrição, em relação à hidratação, e aí você está levando o seu corpo um pouquinho mais no limite, tá? Muito cuidado e aprenda a escutar o corpo, tá bom, João? Pergunta do Robson: como trabalhar a motivação antes do treino em regiões de clima quente? Sei que depois que começar, vou gostar, mas aquele cutucão para sair de casa. Correr no calor é igual correr na temperatura amena, só que no calor. Brincadeira, galera. Acho que essa relação da motivação ela está linkada um pouco com o que foi falado no início ali, que é estar com objetivos claros. Porque, bom, aí nessa dificuldade do Robson é o clima quente. Mas aqui em Florianópolis agora tá chovendo e tá frio. E eu vou ter que sair para correr no frio e na chuva. Ou, outro dia, pode estar muito calor. Outro dia pode estar uma tempestade. E aí a gente saber colocar e se preparar para isso. Pô, o clima tá muito quente, leva mais água, vai com uma roupa mais fresca, leva uma garrafinha congelada, se prepare em relação a isso e deixe o seu corpo preparado para isso. As nossas percepções, elas mudam de acordo com a temperatura também. Então, se você não tem um relógio que mede o pace, tem um cronômetro, mas você está correndo e você sabe que você está mais devagar no moderado, num dia quente, eu estou falando, do que você estaria no moderado num dia mais ameno. Não tem problema. Por isso que é importante a percepção. Porque sim, o calor, ele vai trazer mais dificuldade. Ele já é uma dificuldade a mais. E aí a tua percepção de moderado é outra, consequentemente a tua velocidade diminui. Então não se cobre em estar correndo mais rápido. Tá? Entenda isso. Porque já tem uma dificuldade a mais, que é a temperatura alta. Tá? Normalmente a temperatura alta já vai elevar a tua frequência cardíaca, vai fazer com que você sue um pouco mais. Então minimize esses riscos com essa questão de roupa, de água, hidratação. Pô, nem que seja necessário, leva um dinheiro, leva um cartão de crédito, para no posto, compra mais uma água, ou faz 2 voltas para encher a garrafinha de água de novo, tá? Mas se prepara para isso. Pergunta do Caísse: corro há 2 anos e não consigo baixar o pace de 5 minutos e 20 segundos. Pratico musculação. Devo fazer os treinos em subidas velocidade máxima ou devo diminuir a carga da musculação? Bom, isso acaba sendo muito individual, né, Caís? Talvez precisaria te conhecer um pouco mais para ser mais assertivo nessa tua resposta, só que eu tiraria, e aí isso tem que estar relacionado aos teus objetivos, né? Mas não precisa se preocupar em fazer os treinos em subida de velocidade máxima, não vai ser isso que vai te deixar mais rápido na corrida. É mais fácil você ficar mais rápido na corrida treinando vários treinos leves do que fazendo várias repetições em velocidade máxima na subida. Treino em subida de velocidade máxima nada mais é que um treino de potência para corredor, nada mais é que um treino de força específica para corredor, é a musculação do corredor. Então, tu iria estar fazendo mais musculação, tá? É melhor tu fazer treinos mais leves do que querer ficar correndo rápido em subida, tá bom? Pergunta do Pedro: sobre os 5 km, já é possível correr uma prova ao final das 8 semanas da tabela? Bom, a ideia da tabela é sim deixar você preparado para correr os 5 km
se você conseguir fazer minimamente os treinos, então quando eu falo minimamente os treinos, não é que você tem que fazer 100% da planilha, mas também não dá para fazer 30% e exigir que corra os 5 km, mas a ideia é que vocês sim, dentro de todas aquelas planilhas ali, vocês consigam ficar e terminar bem a distância que está planejada para cada planilha que tem ali, tá? Por enquanto, essa é a última pergunta que eu recebi aqui. Não sei se vocês têm mais perguntas, o que gera mais dúvidas. Estou tentando deixar claro, eu sei que para quem já tem um relógio, para quem já busca algo a mais, a planilha acaba sendo um pouco simples, mas a ideia é que quem realmente quer um objetivo um pouco maior, mais avançado, procure uma assessoria individualizada, e porque a ideia principal nossa é que vocês iniciem, pelo menos, e a partir daí a gente vai melhorando e estruturando cada vez mais essas planilhas. E acho que o mais legal da corrida é a gente fazer esse beabá e fazer vocês passarem por todo o aprendizado que essa modalidade traz, e um deles é essa percepção nossa do nosso corpo. Eu volto a falar, né? Eu já estou nesse esporte há bastante tempo, e muitas vezes eu estou ali com o relógio e eu estou num pace de 5. Eu olho para o lado com quem eu estou correndo e falo, cara, eu acho que a gente está a 5 de pace. A gente olha e eu estou ali. Ou pode ser um 4,55 ou 5,05, mas muito próximo de 5. Por quê? Porque no início, meu treinador, ele fazia com que eu aprendesse a sentir o que é o corpo. Então, a gente quer que vocês aprendam o que o corpo está passando, tá? Para vocês saberem e passarem por toda a evolução da corrida. Mais alguma dúvida? Opa, eu te intrometendo aqui na live, Guto. Até aproveitando que chegou agora, né, nessa pergunta dos 5 km, e tu toma um gole d'água, quer que compartilhe aqui aquela planilha que a gente separou para você dar só uma visão geral para a Pode galera? ser, pode separar, acho que a de 8 semanas daí, que é essa. Eu tava com a de 10, deixa eu pegar de 5, então. Aqui. Vê se tá aí, Léo. Senão pode ser a de 10 também. Eu pego aqui rapidinho a planilha. E tinha uma pergunta aqui também que passou. Ó, você quer a de 8 semanas iniciante, 5 km? Pode ser, que daí combina mais com a pergunta do Pedro. Beleza. Tinha uma pergunta aqui que era do José. Eu não sei se tem muito a ver, mas eu vou aproveitar que eu já estou aqui e fazer para você, que é se tem alguma indicação quando realizar a toca do tênis de corrida. Se mede um pouco pelo KM, pelo um desgaste por fora, por tempo, alguma coisa assim. Tá. Existem e tem marcas que colocam algumas regras para quilometragem e dão uma vida útil ao tênis. Eu, particularmente, nunca segui, eu sempre tentei sentir mais o tênis. Tá aí o cara de novo falando que tem que sentir o tênis, né? Só para eu contextualizar um pouco isso, para a gente não cair nessa paranoia do que passam para a gente. A Adidas lançou um tênis que deve chegar no Brasil com preço de mais de R$3.000, um par de tênis, que é para ele durar um ciclo de uma maratona. Entende? E então, a gente entender, pô, mas um tênis desse, para mim, que peso 65 quilos, e para uma pessoa que pesa 75 e tem 20 centímetros a mais que eu de altura, o tênis não tem o mesmo desgaste. Então, é bem difícil a gente ter uma regra para isso, e o mais legal é talvez vocês aprenderem a sentir também, tá? Sente, pô, o tênis no início ele era confortável, tava gostoso de correr com ele, e de repente, de um tempo para cá, pô, ele começou a ficar mais duro. Pô, ele tinha uma cápsula que agora a cápsula tá furada. Ou, pô, agora ele tá batendo a placa no chão. Sintam isso, pô, agora eu corro com ele, me dá uma dorzinha na canela. Pô, agora eu corro com ele, me dá uma dorzinha no joelho. Aí talvez o tênis já não tá mais sendo vantajoso para você. Mas não cria nenhuma regra de que o tênis tem que ter 700 quilômetros. Vamos passar alguns números para vocês, mas é diferente de pessoa para pessoa, tá? Ó, aí tem a planilha que o Léo compartilhou. Então, a princípio, galera, bem fácil de entender, certo? E com tudo que é passado aí, é para gente conseguir completar, sim, os 5 quilômetros, para vocês conseguirem se entender dentro dela e ir seguindo, porque
tudo que está aí dentro é para vocês conseguirem terminar os 5 quilômetros de uma maneira saudável. Tá? Então, quando a gente, principalmente, uma das maiores diferenças quando a gente está falando de iniciante e intermediário, é essa relação de, pô, eu não estou no iniciante buscando uma performance. Pô, se eu comecei agora, eu não estou querendo ir ali performar e ter o melhor tempo da vida. O intermediário, às vezes, já está buscando um RP, já quer melhorar um pouquinho esse tempo, talvez já esteja até buscando um pódio na categoria. Agora, o iniciante, não. Mas nas duas planilhas, é para sim, se conseguir minimamente seguir o que está prescrito ali, terminar os 5 km de maneira saudável. Olhando a planilha, assim, eu não sei se todo mundo que está assistindo já teve acesso, já foi atrás, já baixou a planilha. Eu tenho recebido algumas marcações no Instagram de uma galera que tá iniciando e começou. Seria bem legal quando vocês fizerem alguma prova com um objetivo, marcar o reservatório para a gente ir entendendo como é que vocês estão e se vocês estão conseguindo seguir, conseguindo completar e se ela tá ajudando vocês a atingirem o objetivo de vocês, tá? Mas, Léo, se puder descer um pouquinho ela para a gente... Claro, é isso que eu ia perguntar. O que você quer que eu faça aqui? Eu vou descendo na planilha. É até bom mostrar para quem realmente também tem alguma dificuldade, né? Que aqui, ó, na parte inferior tem um tutorialzinho, né? Isso, aí embaixo tem toda uma explicação. E não deixar de falar para vocês também irem assistir a aula que a gente preparou para vocês, eu preparei para vocês também, tá? Ó, não tem muito segredo, galera. A princípio a planilha tá bem fácil. Ô, Guto, teve uma dúvida aqui que Pode mandar. passou já, eu não sei onde que eu vi, sabe? Mas eu até aproveitando aqui para quem está analisando a planilha. Nesse caso aqui tem o treino terça, quinta, sábado. A pergunta que eu vi era mais ou menos assim, nesses dias offs, se fazer uma caminhada prejudicava ou não, ou se realmente é bom ficar off só. Mas várias vezes, galera, trocar por um spinning na academia, porque aqui a gente fez pensando nesse controle da carga mais geral, relacionado à corrida e caminhada. Porque se a gente fosse botar 4 dias na semana, a gente poderia diminuir um pouco o volume de algumas sessões de treino para lá no final da semana, a gente, principalmente no iniciante, tá, galera? Então, quando a gente está tratando do iniciante, se a gente prejudicial, vai ser muito difícil uma caminhada ser. Mas se a gente conseguir trocar por uma outra modalidade que saia um pouco desse controle dessa carga, seria mais legal trocar por uma bike ou fazer alguma outra atividade. Pode fazer um trabalho de mobilidade, que acaba sendo um trabalho de fortalecimento também. Fazer alguma coisa diferente que seja que funcione de maneira positiva, tá? Mas dificilmente vai ser prejudicial. Claro que não vai se passar, não vai, pô, tô ali, tô evoluindo com 30 minutinhos de caminhada, 40 minutinhos de caminhada, mas eu vou lá e faço 1h30 de caminhada ou 1h30 em trilha. Aí a gente já abusa um pouco, né? Então vai entrando essa relação de senso aí. Mais uma pergunta do Pedro, alguma sugestão de como usar a planilha tendo apenas 2 dias na semana? Bom, Pedro, minha sugestão é que aí você pegue o treino 1 e o treino 3, tá? E aí sempre seguindo a ordem cronológica. A primeira vez que você for correr na semana, faz o treino 1 e depois o treino 3, tá? Porque normalmente o treino 1 é algo um pouquinho mais de boa, e o treino 3 já é um longuinho para objetivos um pouco maior, para o objetivo de 5 km fica um pouco próximo, mas a minha sugestão é que você dê prioridade ao treino 1 e ao treino 3, tá? Pergunta da Ana. Qual seria a média de velocidade para as etapas da tabela iniciante 5 km? Caminhada, trote, corrida leve, moderada, forte. Seria medida por esse critério, velocidade, ou por outro aspecto? Obrigado desde já. Ana, como a gente vem conversando, né? É medido por outro aspecto e não por velocidade. É medido pela nossa percepção subjetiva de esforço. Uma média de leve, moderado e forte tem um erro padrão muito alto. Então, eu não posso trazer aqui que vocês devem correr no leve 10 km por hora, porque tem pessoas que 10 km por hora é forte. E tem pessoas que 10 km por hora é muito leve. Então, a gente precisa ficar firme na ideia da percepção subjetiva de esforço. Tá bom? Em outros momentos, vocês avançando nas planilhas, a gente consegue trazer para vocês essa ideia de números, tá? E aí, quem sabe, com aulas, com explicações, com uma tabela onde vocês consigam
definir as zonas de vocês, mas tudo isso fazendo esse beabá dessa evolução da corrida. Tá bom, Ana? Pergunta da Renata. A ideia é começar na de 5 km e depois passar para a de 10 km? Ou aquela de 10 km iniciante é para quem nunca correu? Bom, pode ser para quem nunca correu, tá, Renata? Não tem problema querer começar na de 10 km iniciante, não tem uma regra. A sugestão que eu dou é comece pelos 5 e depois vá para o 10 de iniciante. E aí qualquer coisa depois, volta para o 5 intermediário. Entende? Porque, eu já fiz 10, vou voltar para os 5. Existe uma briguinha com isso, né? Mas aí eu estou regredindo. Não, muito pelo contrário. A gente só está evoluindo. E aí você está vindo, para quem sabe agora que eu vou seguir a planilha do intermediário, dos 5, eu quero baixar o meu tempo dos 5 km que eu fiz quando eu fiz a planilha do iniciante. Então você acaba criando esse objetivo. Ou você pode fazer primeiro os 5 km iniciante, depois 5 km intermediário e depois ir para o 10 km iniciante. Entende? Então, a ideia aqui é que você consiga criar essa linha de pensamento, atualizar seus objetivos de acordo com o que você enxerga dentro das planilhas ali e gerar um pouco desse autoentendimento também, tá? Pergunta do José. Vê que tinha a planilha de 5 km de 8 semanas e 10 semanas. A diferença é só o tempo? É só o tempo ou uma é mais intensa, avançada que a outra? A diferença é só o tempo, galera, tá? Não é mais por essa relação de... Bom, tem um objetivo de que eu tenho uma meia maratona na minha cidade, um 10 km na minha cidade em 8 semanas. Eu tenho um 10 km na minha cidade em 10. Então, que vocês consigam alinhar a planilha com essa demanda, tá? Do calendário. Vocês conseguem acessar alguns calendários de corrida da cidade de vocês e escolher uma prova de acordo com as semanas e com a planilha ali, tá? A gente montou essa primeira gama de planilhas pensando lá na prova do Wesley, para que vocês se preparem para uma corrida também e vocês possam, no mesmo dia que o Wesley vai fazer a meia maratona dele aqui em Florianópolis, vocês corram na cidade de vocês, completem o primeiro 5, o primeiro 10 km de vocês, não precisa necessariamente ser numa prova, entende? Então, usufruam disso também. O Léo está perguntando se a gente tem alguma previsão para as planilhas de meia maratona. Ainda não, tá? Mas possivelmente em breve, é algo que a gente está conversando ainda, mas é uma ideia lançar essa linha de mais distâncias e em breve colocar até mais modalidades, não ficar só na corrida, trazer alguma coisa de relação com o ciclismo, uma coisa de relação com a natação, mas tudo isso ainda estamos montando por trás até para conseguir fazer com que vocês aproveitem o máximo possível. Beleza, Léo? Não, beleza. Acabou que era uma pergunta do chat, não era uma pergunta minha, que eu vou iniciar na corrida. Tá me ouvindo? Tô sim. Tá. Eu vou iniciar na corrida ainda, então, particularmente, quando eu tentei correr, eu sofri muito com canelite, aí eu sei que outros processos, sabe? Não vou ter, por enquanto, uma assessoria, até falando aí também com o Guto, ele sempre indica, né, para todo mundo procurar sempre profissionais, para quem tiver disponibilidade de tempo e financeira também, para ter um acompanhamento com profissionais qualificados, e aí vocês podem entrar em contato com o Guto, pode usar a nossa comunidade também para procurar, né, alguns profissionais em si, e o Guto, ele é um excelente profissional, né, modéstia à parte falando. E também, puxando a sardinha para a comunidade, algo que eu acho muito interessante, enquanto vejo, né, se surgem mais perguntas aqui no chat, esse senso que vocês, corredores, têm de comunidade, né? E é difícil ver uma pessoa saindo correndo sozinho e fazer uma amizade depois. Ao pouco vocês estão assim, de pouco em pouco, vai juntando, pega o calendário, faz uma amizade e vão tocando, né? Todo dia, se deixar. Léo, e assim, né? Tem uma relação que é muito engraçada, cara, que às vezes eu tô fazendo uma reunião também e a pessoa tá na cal assim, levanta o braço, já olho, bom, tem um Garmin, deve ser corredor. Aí tu já pergunta e pronto. Já gera todas as conversas, o cara já fala que fez tal prova. Então, a corrida tem um mundo muito legal que reflete na vida, assim, né? E por isso que o módulo da Raquel tá muito legal, porque ela linka a corrida bastante com essa relação da vida e dos objetivos que ela traz pra gente como pessoa. E é isso, galera. A corrida traz esse senso de comunidade, é muito legal poder, por mais que pareça ser um esporte individual, eu acho que dos esportes individuais é o menos individual de todos. Pergunta do Bruno. Como organizar o treino de corrida e musculação? Treino de perna? E se tem algum impacto treinar
os dois em dias próximos. Isso é um pouquinho difícil de controlar e às vezes exige um controle diferente em momentos do ciclo do treino. Mas algo que às vezes eu costumo falar, às vezes eu tenho aluno que vai fazer musculação e tem um treino forte na musculação, ele quer fazer o treino forte de musculação num outro dia que o treino de corrida é mais leve. E aí, o que acontece? Quando a gente coloca as cargas de treino, aí eu tô falando numa planilha de 4 dias de corrida na semana e 2 de musculação. E nesse dia aqui, seria um treino forte de corrida e nesse dia aqui um treino leve. E aí ele quer botar a musculação forte nesse dia aqui também. Só que aí ele tem um dia forte de corrida, um dia leve de corrida com um dia forte de musculação. Então aqui já não é mais um dia leve, é um dia forte também. Então esse controle de carga, Bruno, ele é bem difícil, exige um conhecimento individual e um conhecimento de objetivos, né? Então, se eu tenho um aluno que está treinando para uma maratona e ele tem um objetivo lá na maratona, vai ter momento que a gente vai tirar um pouco essa musculação, chegando mais perto da prova, uma certa intensidade, tá? Mas se a gente está falando de uma carga igual estão nas nossas planilhas ali, que por enquanto é uma carga leve e intermediária, fazendo a musculação nos dias que não tem corrida, tá tudo certo. Até mesmo se tá próximo ali, um dia depois do outro, não tem problema, porque o nosso controle de carga ali tá muito tranquilo, não é algo que vai trazer uma sobrecarga imensa, tá bom? Acho que, não sei se tem mais, Léo. Se tem mais alguma coisa no chat aí, deixa eu ver se passou alguma batida aqui também. Não, surgiu um agora aqui da Karen, que eu vou ler lá, que essa yoga também tem que alterar com os dias da planilha, ou pode fazer junto? Depende, se esse yoga estiver gerando algum estresse, que eu acho bem difícil, aí seria necessário, mas normalmente não tem necessidade de alternar a yoga com a corrida, tá? Normalmente, o que vocês precisam entender é que as modalidades, elas não podem ser concorrentes, elas têm que ser complementares. Então, eu não posso ter uma modalidade extra da corrida que fique concorrendo com a corrida. Porque daí a corrida também vai estar concorrendo com essa outra modalidade. E aí a gente não evolui nenhum, nem outro. Ou não aproveita os ganhos nem de um, nem de outro. Então, tomar esse cuidado. E como que a gente sabe se elas estão sendo concorrentes? Normalmente, quando o nosso corpo começa a ficar mais cansado do que deveria, e aí tem esse alinhamento, né? Então, agora, que eu falei agora há pouco, as planilhas que a gente disponibilizou não são planilhas que vão gerar estresses muito grande no organismo de vocês. Então, entenda, se eu tô aqui, tô fazendo yoga e a corrida, estou ficando muito cansado, tá acabando comigo, já na 3ª semana de treino, opa, talvez tenha alguma coisa sendo concorrente aí, mas também olhar todo o contexto geral, sono, alimentação, tá? Mas o cuidado que vocês têm que ter é justamente isso, uma modalidade não pode concorrer com a outra. Nessa. Deixa eu ver se surgiu mais algum aqui, Guto. Tranquilo, Enquanto Léo. isso, você foi falando, né, no decorrer da nossa live que surgiu várias perguntas para você no seu Instagram. O seu Instagram mesmo é qual para a galera aí que está assistindo a live? Guto Fernandes, é arroba, né? Arroba Guto Fernandes, com underline no final. Não tem muito segredo. Show. A galera tá perguntando aqui, né, se no futuro terá uma prova de corrida dos RDs. Eu não sei como é que é, não sei o local, a cara do Guto aí. Eu não posso falar muita coisa, né? Se eu entendi, eu acho que o coelho é quando a galera faz uma proteção assim para alguém correr, né? Isso. Coelho... Teve umas pessoas aí que falaram que queria até fazer o coelho pro Wesley correr na prova, não sei. Talvez as planilhas aí caindo no final da maratona que o Wesley vai correr, coincidência? A gente não pode falar muita coisa, né? Uma coisa que é muito importante para todo mundo entender. Uma pessoa, quando ela vai fazer uma prova dessa, nas provas de corrida, não é permitido ajuda externa. O que caracteriza uma ajuda externa? Coelho caracteriza a ajuda externa. Eu entregar uma água caracteriza a ajuda externa. Eu estar de bike do lado ou na frente para ditar o ritmo, quase como que um coelho também, caracteriza a ajuda externa. Então, se você tiver inscrito na prova com número, aí você pode ser
coelho da pessoa. O coelho normalmente serve para isso, né? Tem na maratona, teve maratona de Berlim agora, e o Kipchoge estava com alguns coelhos bem fortes, e acho que eles largaram o Kipchoge no quilômetro 33 ou 34, pelo que eu estava vendo na reprise aqui. E eles ficam ajudando. Cortam o vento também, e quem corre, quem já corre, já tem uma certa experiência com a corrida, sabe que ter alguém correndo do teu lado ali aumenta um pouco, dá um estímulo a mais, né? Então, o coelho normalmente vai servir para isso. Ó, tem uma pergunta aqui do Thiago. Guto, realizando meus treinos para 5K intermediário. Hoje fiz os 40 minutos de corrida leve. Considerei como corrida leve para mim pace 7 e menos de 5 minutos em zona 5. Acha que faz sentido? Bom, volto. Bato nessa tecla, galera, que eu quero muito que vocês entendam e não achem o Guto chato em relação a isso quando a gente está falando de números. Muito difícil chegar para o Thiago agora e falar qual que é a zona 5 dele, porque eu posso estar errado. A gente não vai ter feito um teste, eu não conheço muito bem o Thiago, e se eu falar para ele que é isso, vai criar as outras zonas e ele pode se prejudicar. Então, se tu correu esses 40 minutos leve e tu terminou sem estar muito ofegante, cansado, obviamente, mas sem estar muito ofegante, sem ter se desgastado muito pro resto do dia, cara, tá perfeito. Vamos deixar para te pensar em números, quem sabe um pouco mais para frente, Thiago. Tá? A gente deve lançar alguma coisa mais para frente para ter essa linha com números, com esse entendimento com os números. E as zonas pensando em pace. Tá? Mas por enquanto segue essa linha de... E cria, pode criar esses números que tu me passa? Tu pode. Mas tu não pode se engessar a eles. Por isso é importante tu entender o teu corpo. Bom, tá, mas... Tá, então meu zona 5 é isso. Zona 5 é o quê? Uma intensidade forte. Então teu ritmo forte é esse. Ah, mas então eu não tenho como meu leve ser muito perto do forte, né? E aí daqui a 2 meses talvez já vai ter mudado. Tá? Acho que eu venho batendo nessa tecla e tentando deixar isso mais claro para vocês. Tá bom, Tiagão? Pô, Guto, tô olhando aqui, encerrar as perguntas, tem várias e várias questões que podem surgindo, né, com o decorrer do pessoal entrando aqui no RD, assistindo a sua aula, tentando correr, igual eu agora posso não ter dúvida nenhuma, o dia que eu pegar a planilha e tentar executar, eu vou falar assim, nossa, mas realmente não é fácil, sabe? Não é fácil mesmo correr de início, e o Wesley até fala, né, que acho que os 2 primeiros quilômetros são os mais difíceis para todo mundo correr, por toda a fisiologia. A gente agradece muito, muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por tudo que você propôs aqui para a gente hoje, gravar o módulo. E eu queria te ouvir se você tem mais alguma palavra final, não só direcionada à planilha, mas uma palavra final aqui para os alunos do RD, sabe? Pode ficar à vontade, tempo livre. Tá. Cara, é isso que o Léo falou, os 2 primeiros KM normalmente eles acabam sendo mais difíceis, né? Quer ver os primeiros passos quando a gente começa a correr, mas eu acho que isso já está muito... E quando a gente brinca de que a corrida reflete a vida e vice-versa, está muito linkado ao que é o RD hoje, né? Esse degrau por degrau, e muitas vezes esse degrau por degrau, o primeiro degrau ele é um pouco mais alto e tem um pouco mais de... dá um pouco mais de dificuldade. Por isso que eu gosto muito da corrida. E se eu pudesse dar uma palavra para vocês, é justamente isso, galera. Não atropelem esse processo. Eu sei que gera muitas dúvidas, eu sei que a gente quer ficar rápido, eu sei que a gente quer correr muito bem. Vou tentar não me emocionar, mas eu tô na corrida há 13 anos. Eu bato meus RPs ainda. Esse ano eu já bati RP de 10 e eu já bati RP de 5. Porque desde o início eu quis entender muito esse processo. Além de eu não me comparar. Então eu não me comparo com o pace dos outros, com os treinos dos outros. Claro que eu, Guto, às vezes estou lá competindo e a gente analisa os outros, mas não se compara. Então, curtam essa brincadeira da corrida. Aproveitem o que ela tem para ensinar e não tenham pressa. As outras planilhas ou planilhas que vêm uma distância maior ou que exige um investimento um pouquinho maior, elas vão vir na hora certa para que vocês consigam utilizar de uma maneira correta. Tá bom? Eu agradeço também a oportunidade. Qualquer coisa também combino com o pessoal, a gente faz uma outra live daqui a algumas semanas, ficando com mais dúvidas, eu vou tentando acompanhar as perguntas. Meu Instagram, o Léo botou ali, se alguém precisar me fazer alguns questionamentos por lá, me mande, às vezes pode ser que eu não veja, mas vou tentar dar uma acompanhada em relação a isso. Tem o Instagram da minha empresa também, que é uma assessoria esportiva, que é Endurance
on. Então, fiquem à vontade para mandar algumas dúvidas por lá também em relação à assessoria esportiva. E, bom, mais uma vez, eu nem tenho muito o que falar, só falar para vocês aproveitarem, brinquem com as planilhas, entendam o que a corrida é e a importância que a corrida pode ter na vida de vocês, porque na minha ela tem uma importância muito, muito grande e é um esporte que nos ensina muita coisa e vocês vão levar desse esporte para a vida e da vida para o esporte, tá? É uma via de mão dupla. Obrigado pela atenção de todo mundo e seguimos aí. Fechou? Valeu, Léo. Fechou. Eu até poderia encerrar, mas eu quero mais uma vez agradecer mesmo pelas suas palavras, pelo tempo dedicado. Em nome de toda a equipe, né, do Reservatório de Dopamina, em nome de todo mundo que está assistindo a transmissão, muito obrigado, Guto. Obrigado também pela sua dedicação que você tem para o esporte, né? Porque são 13 anos, não são 13 dias, 13 planilhas, 13 tênis, são tempo investido e que só você sabe por tudo que você passou, por tudo que ainda você quer conquistar. Obrigado por estar aqui dentro, né, do RD, ajudando todo mundo. Obrigado mesmo. Bom, boa noite para todo mundo, bom descanso e nos vemos, sem sombra de dúvidas, em uma próxima live aqui da comunidade. Show de bola. Valeu, Léo. Valeu, galera.